Isaías 41:10. Não temas, confie no seu chamado e se alinhe com seu propósito. E se Deus perguntasse hoje para você qual é o sentido da sua vida, você saberia responder? Nem sempre o nosso propósito está claro. Muitas vezes buscamos sentido no dia a dia para compreender por que estamos aqui. E nesse caminho nos deparamos com o medo. Todos os dias lidamos com desafios que nos pegam de surpresa. E por dentro sentimos aquele frio no peito. A mente tenta prever o pior. E o coração pergunta em silêncio: e se eu falhar? E se eu não for suficiente? E se eu estiver fora do caminho? Há dias em que a pressão vem de todos os lados. Contas, família, expectativas, palavras que te diminuem e até a sua própria voz, repetindo antigos rótulos. Mas hoje existe uma palavra que atravessa essa névoa e fica de pé dentro de você. Isaías 41:10. Não é apenas consolo, é alinhamento. É Deus dizendo: não temas, eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Perceba, Deus não promete uma vida sem desafios. Ele promete presença. E quando a presença se torna a sua referência, o medo perde o trono. Talvez você tenha se afastado do seu chamado por causa de uma ferida, por causa do cansaço, ou por ter acreditado que propósito é para gente mais pronta. Mas Deus não te chama quando você está perfeito. Ele te chama quando você decide confiar. Respire, porque hoje você vai se alinhar de novo. E aquilo que parecia te paralisar vai se tornar exatamente o lugar onde Deus te fortalece. O medo não é identidade, é um sinal de desalinhamento. Existe uma diferença entre sentir medo e viver a partir do medo. O medo pode aparecer como uma reação humana diante do desconhecido. Ele surge quando a mente tenta proteger você do que não consegue controlar. Mas quando o medo começa a decidir por você, ele deixa de ser apenas um sentimento e passa a se tornar um governo. E é aí que muitos se perdem do próprio chamado. Porque o medo não chega dizendo: eu vim te destruir. Ele chega dizendo: só espera mais um pouco. Só se prepara melhor. Só garante mais segurança. Só não se expõe. Só não tenta agora. E sem perceber, você vai adiando aquilo que Deus colocou em você. A verdade é que o medo quase nunca é sobre o que está na sua frente. Ele é sobre o que está dentro. É sobre histórias que você viveu, quedas que doeram, rejeições que deixaram marcas. É sobre aquela sensação antiga de que, se você falhar, vai confirmar tudo o que disseram ao seu respeito. Só que Deus não te chamou para viver refém do que disseram. Deus te chamou para viver guiado pelo que Ele diz. E Isaías 41:10 aparece como um eixo, como um ponto de retorno, como uma mão firme no meio da tempestade. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Perceba, antes de Deus falar sobre força, Ele fala sobre presença. Antes de Deus falar sobre sustento, Ele fala sobre aliança, como se Ele estivesse dizendo: o seu coração não precisa se apoiar em garantias humanas, porque a sua base sou eu. Muita gente tenta vencer o medo aumentando o controle. Deus vence o medo aumentando confiança. E confiança não é sentir coragem o tempo todo. Confiança é caminhar mesmo tremendo, porque você sabe quem vai com você. Talvez hoje você esteja tentando entender seu propósito, seu lugar, seu próximo passo. E o medo tem gritado mais alto que a direção. Mas existe um sinal claro de que você precisa se alinhar de novo. Quando você faz planos, e ainda assim, por dentro, algo parece fora do lugar. Porque propósito não é só o que você faz. Propósito é o que você se torna quando obedece. E quando você começa a se alinhar com Deus, não significa que os desafios somem. Significa que o medo perde autoridade.
Hoje Deus não está apenas te consolando, Ele está te reposicionando. Ele está retirando o medo do trono e recolocando a presença como centro. Respire fundo e deixe essa verdade entrar. O medo não é seu dono. O medo não é sua identidade. O medo é um sinal de que chegou a hora de voltar ao eixo e lembrar do seu chamado. E quando você lembra do chamado, algo muda. Porque o chamado não depende do seu sentimento. O chamado depende da fidelidade de Deus. E Ele é fiel. Eu sou contigo. Presença antes de direção. Existe um tipo de dor que não é barulhenta. É silenciosa. É quando você continua funcionando por fora, mas por dentro se sente sozinho no caminho. Você ora, mas parece que não recebe resposta. Você tenta fazer o certo, mas não vê resultado. Você carrega responsabilidades e a pergunta fica presa na garganta. Deus, o Senhor está mesmo comigo? E é exatamente aqui que Isaías 41:10 começa com uma chave. Não temas, porque eu sou contigo. Deus não começa dizendo, eu vou te explicar tudo. Ele começa dizendo, eu estou com você, porque antes de direção, você precisa de referência. Antes de entender o mapa, você precisa lembrar quem segura sua mão. Muita gente acha que propósito é encontrar uma rota perfeita, mas propósito, na presença de Deus, é aprender a caminhar com Ele mesmo quando a rota ainda está incompleta. Tem dias em que você queria um sinal claro, um sim ou não, mas Deus te dá algo ainda mais forte. Ele te dá companhia. E a presença de Deus não é uma ideia bonita, é sustento real. É aquilo que mantém sua mente inteira quando tudo ao redor tenta te fragmentar. Perceba como o medo funciona. Ele se alimenta de isolamento. Quando você se sente sozinho, o medo cresce. Quando você se sente acompanhado por Deus, o medo perde espaço. Porque o medo diz, você não vai conseguir. Mas a presença diz, você não vai sozinho. E isso muda tudo. Às vezes, você não precisa de uma mudança imediata de cenário. Você precisa de uma mudança de consciência. Deus está aí. Mesmo quando você não sente. Mesmo quando você não entende. Mesmo quando parece que nada se move. E quando Deus diz, eu sou contigo, Ele está dizendo, meu compromisso não depende do seu desempenho. Minha mão não solta a sua porque você está confuso. Eu não te abandono no meio do processo. Talvez você esteja vivendo uma fase em que a direção parece embaçada. E isso tem drenado suas forças. Mas hoje, Deus te traz de volta ao essencial. Você não está perdido. Você está sendo conduzido. E ser conduzido nem sempre parece confortável. Às vezes parece lento, às vezes parece silencioso, às vezes parece como um deserto. Só que o deserto não é ausência. O deserto é escola. E quando você entende isso, algo dentro de você descansa. Porque você percebe que não precisa correr para provar nada. Precisa apenas permanecer com aquele que já decidiu permanecer com você. Então respire e ouça como promessa pessoal. Eu sou contigo. Não é uma frase distante, é um pacto. É Deus te cercando por dentro, enquanto o mundo tenta te pressionar por fora. E quando a presença se torna sua base, a direção se revela no tempo certo. Eu te fortaleço. Força que nasce no lugar onde você quase desistiu. Tem momentos em que a gente não precisa de motivação, precisa de força. Não uma força para parecer bem, mas uma força para continuar. Porque existe um cansaço que não se resolve com descanso físico. É o cansaço de carregar incertezas. É o peso de decisões difíceis, é a exaustão de tentar ser forte para todo mundo, enquanto por dentro você sente que está no limite. E é exatamente nesse lugar que Deus diz em Isaías 41:10, eu te fortaleço. O perceba, Deus não está pedindo que você seja forte sozinho. Ele está declarando que a força virá dele para você. Muita gente acredita que fé é nunca fraquejar.
Mas a fé verdadeira é saber para onde correr quando a força acaba. Porque quando você tenta sustentar tudo com o próprio braço, uma hora você quebra, mas quando você aprende a se apoiar em Deus, você descobre um tipo de força que não nasce do seu temperamento, nem das suas condições, nem do seu humor. É uma força que nasce do alto. E essa força costuma aparecer de um jeito que o mundo não entende. Ela não chega como euforia. Ela chega como firmeza, como clareza, como um eu vou continuar que não depende do cenário. Você já percebeu como algumas batalhas não te derrubaram, mesmo sendo pesadas? Você não sabe explicar, mas você continuou. Isso já era Deus te fortalecendo. E aqui existe um segredo espiritual. Deus não fortalece apenas para você aguentar. Deus fortalece para você se alinhar. Porque quando você está fraco, você fica vulnerável a qualquer voz. A voz da pressa, a voz do medo, a voz da comparação, a voz do desânimo, a voz da culpa. Mas quando Deus te fortalece, você volta a ouvir a voz certa. E a voz certa não te empurra para o pânico. Ela te chama para o propósito. Talvez o seu medo esteja ligado ao chamado, porque no fundo você sabe, quando você se alinhar de verdade, você vai precisar dizer sim para coisas que exigem maturidade. Você vai precisar deixar para trás hábitos que te atrasam. Você vai precisar romper com ambientes que te drenam. Você vai precisar parar de negociar com a dúvida. E isso assusta. Não porque você não tem capacidade, mas porque você não quer sofrer de novo. Só que Deus não te fortalece para te expor, Ele te fortalece para te sustentar. Ele não te chama para te envergonhar, Ele te chama para te estabelecer. E a força que Ele entrega hoje é uma força com propósito. Para você levantar a cabeça, para você voltar ao eixo, para você parar de fugir do que Deus já confirmou. Porque o chamado não é um peso para te esmagar, é uma direção para te alinhar. E quando Deus diz, eu te fortaleço, Ele está dizendo, eu vou colocar dentro de você o que você precisa para cumprir o que eu te confiei. Respire e receba isso. Não é sobre você virar alguém inabalável de um dia para o outro. É sobre você parar de carregar sozinho e permitir que Deus coloque força onde antes só havia desgaste. A força que você precisa não está só em você. A força que você precisa vem dele. E quando ela vem, o lugar onde você quase desistiu se transforma no lugar onde você renasce. Eu te ajudo. Deus não te chama e depois te abandona no processo. Uma das maiores armadilhas do medo é fazer você acreditar que o chamado de Deus é uma cobrança impossível. Como se Deus dissesse, agora resolve, agora prova, agora dá um jeito, e se você falhar, acabou. Mas Isaías 41:10 quebra essa mentira com uma frase simples e poderosa, eu te ajudo. Isso muda completamente a forma de enxergar propósito. Porque propósito não é Deus te dando uma missão e assistindo de longe. Propósito é Deus caminhando com você, passo a passo, dentro do processo. Muita gente trava porque pensa assim, se eu não fizer perfeito, Deus não vai me usar. Se eu não estiver pronto, não adianta. Se eu não souber tudo agora, eu nem começo. Mas Deus não trabalha com perfeição humana. Ele trabalha com dependência, e dependência não é fraqueza, é aliança. Quando Deus diz, eu te ajudo, Ele está dizendo, você não precisa saber tudo hoje, você não precisa controlar tudo hoje, você não precisa carregar tudo sozinho. E isso é libertador, porque no fundo, a sua ansiedade por garantir tudo é uma tentativa de evitar dor. Você tenta prever para não sofrer. Você tenta controlar para não ser ferido.
Você tenta se antecipar para não ser surpreendido. Só que, enquanto você tenta se proteger, você também se paralisa. E Deus te chama para um tipo de vida onde você não é guiado pelo medo do que pode dar errado, mas pela confiança em quem já está contigo. Ajuda divina não é Deus fazendo tudo no seu lugar. É Deus te dando o que você não consegue produzir sozinho. Discernimento quando a mente confunde. Paz quando o mundo pressiona. Coragem quando o coração recua. Sabedoria quando o caminho parece embaralhado. E muitas vezes, a ajuda de Deus vem em formas simples. Um não que te livra, um atraso que te protege, uma porta fechada que evita um destino errado, uma conversa que te reposiciona, um incômodo santo que te impede de se acomodar. Você pode ter chamado e ainda assim precisar de ajuda. Isso não te desqualifica. Isso te torna humano. E aqui entra uma verdade profunda. Deus não te pede independência. Deus te pede alinhamento, porque quando você se alinha, você aprende a pedir ajuda sem culpa. Você aprende a depender sem vergonha. Você aprende a caminhar sem se destruir. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e pensando: eu não sei como vou sustentar isso. Eu não sei como vou recomeçar. Eu não sei como vou cumprir o que sinto no coração. E Deus responde com calma, mas com autoridade: eu te ajudo. Não é um talvez, não é um vamos ver, é um compromisso. Então pare de se julgar por precisar de auxílio. Pare de se condenar por não ter todas as respostas. Pare de achar que Deus se decepciona com o seu processo. O Deus que chama é o Deus que ajuda. O Deus que envia é o Deus que sustenta. E quando você entende isso, o propósito deixa de ser um fardo e passa a ser uma jornada com Deus. Eu te sustento. Quando suas mãos não seguram mais, a mão de Deus segura você. Existe um ponto da caminhada em que você percebe que não dá para manter tudo do mesmo jeito. Você até tenta, mas as forças diminuem. A emoção oscila, a mente cansa e por dentro nasce um medo diferente, o medo de não aguentar. É aqui que Isaías 41:10 se torna ainda mais íntimo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Sustentar é mais do que fortalecer por um momento. Sustentar é manter de pé quando tudo em você queria cair. Porque tem dias em que você não precisa de um empurrão, você precisa de amparo. E Deus promete isso. A palavra destra fala de poder, firmeza, autoridade. E quando ele diz, da minha justiça, ele está dizendo, eu não vou te sustentar por emoção, eu vou te sustentar por pacto. Eu não vou te sustentar porque você merece. Eu vou te sustentar porque eu sou justo e fiel ao que prometi. Isso é forte, porque na prática existem momentos em que você não se sente digno. Você olha para falhas antigas, para erros, para escolhas e pensa, talvez Deus não tenha mais paciência comigo. Talvez eu tenha perdido minha chance. Talvez meu propósito tenha ficado para trás. Mas Deus não sustenta você baseado no que você sente sobre si mesmo. Ele sustenta você baseado no que Ele decidiu sobre você. E aqui tem uma verdade que cura. O propósito de Deus não é frágil como o seu humor. O chamado de Deus não se quebra porque você teve um dia ruim. A promessa de Deus não é cancelada porque você chorou, se cansou, tremeu. Você pode estar cansado e ainda assim chamado. Você pode estar confuso e ainda assim escolhido. Você pode estar ferido e ainda assim dentro do plano. O sustento de Deus não é só para quando você está bem, é principalmente para quando você não consegue manter a postura. Porque o sustento é a mão de Deus dizendo, eu não vou deixar você se perder dentro do processo. Eu não vou permitir que a sua história termine na sua fraqueza. Eu não te trouxe até aqui para te soltar agora. E talvez esse seja o ponto mais profundo. Deus não está só interessado no que você faz. Ele está interessado em quem você está se tornando. E às vezes, Ele permite que suas mãos enfraqueçam,
não para te humilhar, mas para te ensinar onde está a verdadeira base. Porque enquanto você acha que está de pé por conta própria, você se angustia quando qualquer coisa ameaça o seu controle. Mas quando você entende que é Deus quem sustenta, você descansa sem se desligar. Você respira sem desistir. Você continua sem se destruir. Se hoje você sente que está no limite, não veja isso como o fim. Veja como o lugar onde Deus vai ser ainda mais real. Porque o sustento dele não depende da sua força. Depende da fidelidade dele. E ele é fiel. Então, por alguns segundos, pare de lutar dentro da mente. Pare de tentar provar que consegue e apenas receba: eu te sustento. E se Deus está te sustentando, você não vai cair fora do propósito. Você vai atravessar e vai sair desse outro lado com mais alinhamento e com mais vida, chamado e propósito. Você não foi criado para apenas sobreviver. Existe uma diferença entre viver e apenas sobreviver. Sobreviver é passar os dias resolvendo urgências, apagando incêndios, correndo atrás do que falta e, no fim, sentir que a vida virou um ciclo de pressão e cansaço. Viver com propósito é diferente. É acordar com um senso interno de direção, mesmo quando você ainda não tem todas as respostas. E é por isso que Isaías 41:10 não toca só no medo, toca no chamado. Porque Deus não te sustenta para você continuar no mesmo lugar. Ele te sustenta para você se alinhar com aquilo que Ele colocou em você. O chamado muitas vezes não começa como uma certeza, começa como um incômodo, uma sensação de que você nasceu para mais do que repetir padrões, uma convicção silenciosa de que existe uma entrega específica que Deus espera de você. Só que, quando esse incômodo aparece, duas vozes tentam dominar. A voz do medo: você não consegue. A voz do propósito: você foi escolhido para isso. E o que define seu futuro é qual voz vira a sua referência. Propósito não é um cargo, não é um título, não é uma vida perfeita. Propósito é alinhamento. É viver de um jeito que combina com a verdade de Deus sobre você. E aqui entra um princípio poderoso. Deus não te chama apenas para fazer coisas. Ele te chama para ser alguém. Ser alguém que carrega fé em tempos difíceis. Ser alguém que escolhe verdade quando a mentira é confortável. Ser alguém que não vende a própria consciência por aprovação. Ser alguém que vive com presença, mesmo em dias de silêncio. E sim, isso se expressa em ações, decisões, caminhos, mas começa dentro. Por isso, quando Deus diz não temas, Ele não está ignorando seus desafios. Ele está te chamando para voltar ao centro. Porque medo e propósito não convivem no trono do coração. Um deles vai mandar. Talvez você esteja numa fase em que se pergunta: qual é o meu lugar? O que eu devo fazer agora? Como eu sei se estou no caminho certo? E uma das respostas mais claras é esta: quando você está alinhado, você sente paz. Não ausência de batalha, mas paz de direção. E quando você está desalinhado, mesmo que tudo pareça certo por fora, algo fica inquieto por dentro. Não porque Deus está te punindo, mas porque Deus está te chamando de volta. Porque no fundo você sabe, existem escolhas que você precisa ajustar, existem prioridades que precisam mudar, existem ambientes que drenam sua fé, existem vozes que você precisa parar de ouvir. E isso tudo não é condenação, é convite. Convite para alinhar sua rotina ao seu chamado. Convite para alinhar seu coração ao seu propósito. Convite para parar de viver só no automático e voltar a viver por direção. E aqui vem a verdade que reposiciona. Deus não te fez para sobreviver aos dias. Deus te fez para cumprir uma missão com paz, firmeza e fidelidade. Mesmo que você ainda não veja tudo com clareza, o alinhamento começa com uma decisão simples. Eu vou confiar no que Deus disse, acima do que eu sinto. E quando essa decisão nasce,
O propósito começa a se revelar no caminho. Alinhamento diário. Propósito se revela na obediência de hoje. Muita gente pensa que propósito é algo distante, grande, quase inalcançável. Como se fosse um destino final, um dia perfeito em que tudo vai fazer sentido. Mas na prática, propósito se constrói no comum, no que você escolhe quando ninguém vê, no que você decide quando está cansado, no que você mantém quando seria mais fácil abandonar. Por isso, se alinhar com o propósito não começa com uma grande mudança externa. Começa com um ajuste interno, diário. E Isaías 41:10 é exatamente isso. Um eixo para todos os dias. Porque Deus não está só falando com você sobre futuro. Ele está falando sobre como você atravessa o agora sem perder a identidade. O desalinhamento quase sempre acontece assim. Não é um grande erro de uma vez. É uma sequência de pequenas concessões. Você vai aceitando menos do que merece, vai tolerando o que te adoece, vai se acostumando com o que enfraquece sua fé, vai adiando aquilo que Deus já te mostrou. E quando percebe, está vivendo uma vida que não combina com o que você carrega por dentro. E o medo cresce exatamente aí. Porque o medo não é só pavor do amanhã. Muitas vezes é a consciência avisando, você está fora do eixo. Alinhamento é voltar ao eixo. É olhar para Deus e dizer, eu não quero apenas sobreviver. Eu quero viver de acordo com o que o Senhor escreveu sobre mim. E isso se torna prático quando você começa a medir o seu dia por perguntas simples e profundas. O que eu estou alimentando dentro de mim? O que está drenando minha paz? O que está roubando minha coragem? Que voz eu estou permitindo ser a mais alta? Porque toda vida é guiada por uma voz, e todo propósito é protegido por escolhas. Às vezes, o ajuste que você precisa não é gigantesco. É uma decisão de volta ao centro. Voltar a orar com sinceridade, não por obrigação. Voltar a guardar o coração não por medo, mas por sabedoria. Voltar a dizer não para aquilo que te afasta de quem você é. Voltar a dizer sim para aquilo que Deus já confirmou. E quando você faz isso, algo muda. O medo perde alimento, porque o medo se alimenta de dúvida, culpa e confusão. Mas o alinhamento se alimenta de verdade, presença e obediência. E aqui existe uma chave. Obediência não é perfeição, é direção. Você pode não acertar tudo, mas pode escolher o eixo. Você pode não entender tudo, mas pode continuar confiando. Você pode não sentir força, mas pode dar o próximo passo com Deus. E com o tempo, propósito deixa de ser uma pergunta angustiante e vira uma caminhada firme, porque Deus não revela tudo de uma vez para quem quer controlar. Deus revela passo a passo para quem quer confiar. E hoje, o seu passo pode ser simples, mas poderoso. Parar de negociar com o medo. Parar de se diminuir. Parar de adiar o que Deus já colocou no seu coração. E começar a alinhar o dia com a presença. Porque quando você se alinha, você não precisa viver correndo atrás de sentido. O sentido começa a te encontrar dentro da obediência de hoje. A verdade que vence as vozes. Você não é o que disseram, você é o que Deus falou. Existe uma guerra que muita gente trava todos os dias, sem perceber. Não é uma guerra fora, é uma guerra de vozes dentro. Vozes que lembram o passado, vozes que trazem vergonha, vozes que comparam, vozes que acusam, vozes que dizem, você não vai conseguir, você não nasceu para isso, você sempre foi assim, você vai falhar de novo. E o problema não é a voz aparecer, o problema é quando você começa a viver como se ela fosse verdade. Porque existe algo poderoso em Isaías 41:10. Deus não está apenas te dando ânimo, Ele está estabelecendo identidade. Quando Ele diz, eu sou o teu Deus, Ele está dizendo, você tem dono, você tem aliança, você tem cobertura, você tem uma palavra acima de qualquer palavra humana. Isso muda o jogo,
porque a sua vida não pode ser construída em cima do que disseram sobre você, nem do que fizeram com você, nem do que você mesmo concluiu no momento da dor. A sua vida precisa ser construída na palavra de Deus. E aqui está o ponto. Muitas pessoas perdem o alinhamento com o propósito porque aceitam rótulos como destino. Um rótulo de infância, um rótulo de uma relação quebrada, um rótulo de uma falha, um rótulo de alguém que te feriu, um rótulo de um não que você recebeu. Só que rótulo humano não tem autoridade para definir chamado. Chamado vem do céu. E quando Deus chama, Ele não chama baseado no seu histórico. Ele chama baseado no que Ele decidiu formar em você. Por isso a palavra diz, não temas, porque o medo quase sempre nasce de uma mentira que você acreditou. E se tem uma coisa que Deus faz com poder, é quebrar mentiras com verdade. A verdade diz, eu sou contigo. A mentira diz, você está sozinho. A verdade diz, eu te fortaleço. A mentira diz, você não tem estrutura. A verdade diz, eu te ajudo. A mentira diz, você vai ter que dar conta sozinho. A verdade diz, eu te sustento. A mentira diz, você vai cair. E quando você começa a repetir a verdade, a mente começa a se reorganizar. O coração começa a se estabilizar e o propósito volta a respirar dentro de você, porque propósito não é só o que você faz quando está inspirado. Propósito é o que você mantém quando as vozes tentam te desviar. Talvez hoje a maior oposição que você enfrenta não seja uma pessoa, seja uma narrativa de incapacidade, uma narrativa de medo, uma narrativa de tarde demais, uma narrativa de eu não sirvo. Mas Deus está te trazendo para um lugar de decisão. Você vai concordar com a voz que te limita ou com a voz que te chama? Porque a voz que te chama não é barulhenta, ela é firme, ela é constante, ela é verdadeira. Ela diz, volta para o eixo, confia, permanece, eu estou contigo. E quando você escolhe concordar com Deus, algo acontece. As vozes não somem de imediato, mas elas perdem domínio, porque quando a verdade entra, a mentira perde espaço. E hoje, o que Deus quer não é apenas te animar, é te reposicionar na sua identidade, para que o seu propósito não seja guiado por rótulos, mas pela palavra que sustenta você. Coragem não é ausência de medo, é fidelidade apesar dele. Existe uma ideia que machuca muita gente, a de que se eu tivesse fé de verdade, eu não sentiria medo. Mas isso não é verdade. O medo pode aparecer até em quem tem fé. O que muda não é a ausência do medo, é quem governa quando o medo aparece. Coragem bíblica não é emoção alta. Coragem bíblica é decisão. É você olhar para dentro, sentir o tremor e ainda assim escolher confiar. Porque confiança não é um sentimento constante. Confiança é uma escolha repetida. Isaías 41:10 não diz, nunca sinta medo. Ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Ou seja, não deixe o medo comandar. Não entregue o volante para essa voz. Não faça do medo o seu conselheiro. Quantas decisões você já adiou por medo? Quantas oportunidades você deixou passar porque pensou, ainda não sou capaz? Quantas vezes você quase se alinhou, mas recuou na última hora? O medo sempre pede recuo. Deus sempre chama para avanço. E o avanço que Deus pede não é imprudência, é obediência. Porque a obediência te coloca em movimento, mesmo quando o cenário ainda não te dá segurança. É por isso que tanta gente fica presa. Não porque Deus não falou, mas porque o medo exige garantias antes de obedecer. Só que Deus raramente dá todas as garantias antes. Ele dá presença, e presença é suficiente. Você não precisa sentir coragem para começar. Você precisa de uma decisão que diga, mesmo com medo, eu vou confiar. E quando você dá esse passo, acontece algo poderoso. O medo percebe que perdeu autoridade, porque o medo só domina enquanto você obedece a ele. Mas quando você decide se alinhar com Deus, a força vai vindo no caminho.
a clareza vai vindo no caminho, a maturidade vai vindo no caminho, e é assim que Deus te forma, não te poupando de desafios, mas te sustentando dentro deles. Talvez você esteja esperando se sentir pronto, mas o pronto, muitas vezes, só chega depois do primeiro passo. E se você olhar para trás, vai perceber. As fases mais fortes da sua vida não nasceram quando você estava confortável. Nasceram quando você escolheu continuar. Então hoje, Deus não está te pedindo perfeição emocional. Ele está te pedindo fidelidade. Fidelidade em pequenas escolhas. Fidelidade em não desistir por causa de uma noite difícil. Fidelidade em não voltar atrás porque a mente gritou. Fidelidade em permanecer quando seria mais fácil sumir. Porque o seu chamado não está preso ao seu medo. O seu chamado está guardado na fidelidade de Deus. E a coragem que você precisa não é para não sentir, é para não se render. Respire e repita por dentro. Mesmo com medo, eu confio. Mesmo sem ver tudo, eu caminho. Mesmo tremendo, eu permaneço. E isso é coragem diante de Deus. Hoje, Deus te reposiciona, do medo para a missão. Chega um momento em que Deus não apenas consola, Ele reposiciona. Porque consolo cura o coração, mas reposicionamento muda o destino. E Isaías 41:10 é um chamado para esse lugar. Um lugar onde o medo não é mais o centro. E a missão volta a ser o centro. Talvez você tenha passado tempo demais tentando se encontrar, enquanto Deus já estava tentando te alinhar. E alinhar não é só melhorar hábitos, é voltar para a verdade, voltar para a presença, voltar para a confiança, voltar para a identidade, voltar para a obediência. Porque quando você vive desalinhado, até coisas boas podem te distrair. Você pode estar ocupado e ainda assim longe do propósito. Você pode estar produzindo e ainda assim vazio. Você pode estar sorrindo e ainda assim carregando um peso por dentro. Mas quando Deus te reposiciona, algo dentro de você se organiza. Você começa a entender que não precisa mais provar para ninguém. Não precisa correr para ser aceito. Não precisa se comparar para se sentir válido. Você só precisa permanecer com Deus e caminhar no que Ele te confiou. E é aqui que a palavra se torna um decreto sobre você. Não temas, não porque você nunca vai enfrentar dificuldades, mas porque o medo não tem mais permissão de decidir seu caminho. Eu sou contigo. Então você não está sozinho, você não está abandonado, você não está caminhando no escuro sem direção. Deus está presente, mesmo no silêncio. Eu te fortaleço. Então aquilo que parecia te quebrar, vai te formar. Aquilo que parecia te humilhar, vai te amadurecer. Aquilo que parecia o fim, vai se tornar transição. Eu te ajudo. Então você não precisa carregar tudo sozinho. Você pode pedir, você pode depender, você pode descansar por dentro, sem parar por fora. Eu te sustento, então você não vai cair fora do propósito. Você vai atravessar, você vai permanecer, você vai continuar de pé. E agora, o reposicionamento acontece quando você decide. Chega de viver no modo sobrevivência. Chega de adiar por medo. Chega de ouvir vozes que te diminuem. Chega de fugir do chamado por insegurança, porque Deus não te trouxe até aqui para te deixar preso. Hoje, Deus te chama para uma entrega simples, mas profunda. Entregar o medo, entregar o controle, entregar a necessidade de garantia e receber alinhamento. E esse alinhamento não é uma pressão, é uma paz que te coloca de volta no caminho certo. Você pode não saber todos os próximos passos, mas você pode dar o passo de hoje. E o passo de hoje é confiar. Confiar que Deus está contigo, confiar que Ele fortalece, confiar que Ele ajuda, confiar que Ele sustenta. E quando você se alinha, o propósito não vira mais um peso,
vira direção, vira missão, vira sentido. Porque o medo não foi feito para ser seu guia, a presença foi, e hoje Deus está te chamando de volta para a missão. Respire e deixe essa palavra selar o seu coração. Pai, em nome do Deus vivo, eu apresento agora esta vida diante de ti. Há medos escondidos, dúvidas silenciosas, pressões que ninguém vê, mas o Senhor vê. E hoje nós nos agarramos à tua promessa. Não temas, porque eu sou contigo. Senhor, visita os lugares onde o coração se sente sozinho. Que a tua presença entre como luz onde havia confusão. Que a tua paz governe onde a ansiedade tentava mandar. E que toda voz que não vem de ti perca força agora. Deus, fortalece quem está cansado, ajuda quem está no limite, sustenta quem quase desistiu e reposiciona quem se afastou do chamado. Eu oro para que esta pessoa volte ao eixo, volte ao centro, volte à verdade, que ela não seja guiada pelo medo, mas pela tua presença, e que a partir de hoje ela caminhe alinhada com o propósito, não como alguém que tenta provar algo, mas como alguém que confia no Deus que sustenta. Pai, coloca firmeza nas decisões, clareza na mente, coragem no coração e direção nos passos. Que toda insegurança seja quebrada e que a certeza do céu se levante dentro dela. O Senhor está com ela, o Senhor a fortalece, o Senhor a ajuda, o Senhor a sustenta. Em nome do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Amém. E agora, eu quero que você faça um ato simples de fé. Escreva nos comentários: eu não temo, Deus está comigo. Se esta palavra falou com você, permaneça por perto, porque Deus ainda vai confirmar coisas no seu coração. Inscreva-se e ative a notificação para continuar recebendo direção e fortalecimento. Não é o final, é o começo de algo novo. Inscreva-se e ativa a campainha, porque a próxima palavra pode mudar tudo.